vamos voltar aqui a falar sobre exame clínico e agora sobre exame clínico intrabucal. Como eu falei para vocês lá no início da última aula, fazer um bom exame clínico é poder observar as características de normalidade para a gente poder entender o que está fora do padrão. Nem sempre nós vamos saber identificar todas as características da maloclusão, a gente vai saber tudo que é alteração, né, no nosso exame clínico. Muitas vezes a gente vai precisar dos exames complementares para fazer o nosso diagnóstico definitivo, certo? Mas entender o que é normal, observar características que possam estar fora do padrão de normalidade é fundamental. Isso a gente conversou já lá no nosso módulo 1, quando a gente falou desenvolvimento normal da oclusão, certo? Então, ok. Primeiro, no exame clínico intrabucal, aqui a gente já está de luva, já está avaliando clinicamente o paciente. A gente vai observar características gerais no primeiro momento, né? Se a dentição decídua, mista, permanente, a gente coloca lá. A erupção dentária está normal, está atrasada. Observação importante aí para quem está começando, fiquem atentos, porque o fato de estar adiantado ou antecipado ou atrasado a cronologia de erupção não quer dizer que aquela cronologia como um todo está alterada, pode ter sido decorrente de uma perda precoce, né? Ou um trauma, por exemplo. Então, a gente tem que observar essas características. Realmente ela está normal, ela está atrasada, por exemplo? Realmente ela está adiantada? Ou será que não foi um trauma que o paciente teve ali, que é uma característica, uma situação bem pontual? Isso tem que ser observado. Dentes, números, tem agenesia, supranumerário, qual dente, enfim, se teve perda precoce, e aqui para fazer a associação com a erupção dentária é importante. Se tem infraoclusão de dentes descidos, observem isso, né? Já não foi nenhuma nem duas vezes que eu me deparei com alunos colocando placa de Schwartz, eu mesmo já coloquei placa de Schwartz, depois vi que tive insucesso, parei para observar, putz, tem infraoclusão de molares descidos, tem dentes anquilosados, a minha placa não vai ter um bom resultado, então observem isso. Diastemas, né? E aqui também largura do incisivo central, já vou voltar nesse tópico, e linha média superior e inferior, se tem ou não algum desvio. Quando a gente fala de linha média superior, tá? Qual é o nosso parâmetro? Filtro, vizinho do lábio aqui, ó. Filtro do lábio superior, vizinho do lábio. Então, para eu observar se a linha média superior está desviada ou não, peço para o paciente ficar certinho assim, lábios passivos, e afasto o lábio inferior, ó. E aí eu identifico se a linha média superior está no vizinho do lábio, no centro da face. Na dentição mista isso é mais difícil de ser identificado, por quê? Porque a gente normalmente tem a fase do patinho feio, tem um diastema na região anterior, então a gente tem que ter uma percepção assim um pouco mais subjetiva, certo? Mas a linha média é um parâmetro importante de ser avaliado. E aí a gente vai avaliar a inferior, e a inferior normalmente a gente vai avaliar em relação à superior, se a superior está certa ou não e como está a inferior em relação à superior. A gente também pode avaliar a linha média inferior em relação ao centro da sínfise, mas eu acho mais difícil, tá? Então, normalmente eu avalio em oclusão e vou avaliar a superior tá certa? Sim. A inferior tá ok, tá com o centro da face. Também posso observar com o vizinho do lábio se ela está ou não no centro da face. Mas se a superior estiver certa, é mais fácil eu identificar a inferior em relação à superior, certo? Bom, em relação ao incisivo central, um dos parâmetros que a gente vai avaliar na aula de expansão maxilar, no módulo 5, é o tamanho do incisivo central. Por quê? O incisivo central já nos dá um grande parâmetro em relação à falta de espaço desse paciente como um todo. A origem dentária é uma origem poligênica, então os dentes permanentes eles têm a mesma origem. O paciente que tem um incisivo